E aí, meu irmão, a graça e a paz do Senhor, tudo bem com você? É muito bom estar de volta aqui para a gente compartilhar o nosso terceiro vídeo do nosso canal. E hoje eu tenho um tema especial para conversar com você. Hoje eu estava no meu devocional diário, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, e sobre a primeira viagem missionária de Paulo, quando ele pregou na sinagoga sobre Jesus. E aí, quando eu estava no capítulo 13 de Atos, verso 22, eu li uma frase que me fez mudar completamente o rumo do meu devocional do dia. A frase de Atos, capítulo 13, verso 22, diz assim: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. E aí Paulo, ele estava citando, na verdade, o livro de 1 Samuel, capítulo 13, quando Samuel tem uma conversa franca com Saul e diz a ele que o tempo do reinado dele chegou ao fim. Por quê? Porque Deus havia encontrado um homem segundo o seu coração. Que coisa grandiosa, que coisa preciosa. Eu confesso a você que essa afirmação de Paulo, ela mudou o rumo do meu devocional do dia. E eu tenho percebido que Deus, ele está querendo nos trazer de volta aos rumos da verdadeira adoração. Então, nós vamos continuar a ideia que tratamos no vídeo anterior sobre a necessidade urgente da mudança de direção das nossas vidas no sentido de agradar ao Senhor. Vamos refletir como um simples apacentador de ovelhas, cheio de defeitos, mas também cheio de virtudes, como eu e como você, pôde ser chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o seu coração. O objetivo da palavra de hoje é nos guiar, nos trazer pelo caminho de volta à verdadeira adoração, e vamos usar como pano de fundo a vida do rei Davi. Então eu vou te fazer um pedido: não desligue esse vídeo, assista ele na íntegra, compartilhe com seus amigos, aqueles que você imagina que vão ser abençoados com essa palavra. Compartilhe o vídeo, compartilhe o canal, dá um like, porque nós vamos aprender hoje sobre o caminho de volta para a verdadeira adoração. Então eu, curioso para aprender um pouco mais sobre esse Davi, fui mergulhar numa ministração antiga que eu tinha preparado e mergulhar na Bíblia de novo para entender algumas características desse Davi que o fez ser reconhecido pelo próprio Deus como um homem segundo o seu coração. E a primeira característica desse Davi que eu anotei é que ele não era um homem perfeito, mas ele não admitia esconder os seus pecados de Deus, muito menos agir como se eles não tivessem acontecido. Ele estava sempre disposto a rasgar o seu coração para o Senhor e confessar os seus pecados. Veja, Davi não era, na verdade ele estava muito longe de ser esse homem perfeito, e ele conhecia muito bem essa realidade. Todos nós sabemos a tramóia que Davi articulou e que culminou no assassinato do seu soldado Urias, simplesmente para poder adulterar em paz com a sua esposa Betseba. Então, Davi era um homem que carregava o peso de ser um assassino e de ser também um adúltero. Então, muitas vezes eu me vi perguntando como é que um homem como Davi, que carregava um fardo de pecados tão grandes nas costas, como é que esse homem pode ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? E aí, não adianta a gente achar que a gente vai viver sem pecar, que a gente é perfeito, porque a Bíblia nos ensina que se acharmos dessa forma, nós somos mentirosos. Mas nós precisamos saber como lidar com a questão do pecado, e aí a gente observa na vida de Davi como era que ele lidava com essa questão tão importante. Se você ler o Salmo 51, você vai perceber que depois que Davi pecou gravemente contra o Senhor, ele buscou a presença de Deus, chorou, rasgou seu coração, e tem um texto clássico lá no Salmo 51 que diz, onde Davi declara: Senhor, eu pequei contra ti, mas não retires de mim o teu espírito.
a presença de Deus, a presença do Espírito Santo era importantíssima para Davi. Ele pecou, mas ele foi imediatamente para a presença do Senhor, rasgou seu coração e declarou a Deus isso. Ele sabia que não era super-homem, mas ele não conseguia admitir que o pecado ficasse encoberto na sua vida. E essa reação franca, essa reação verdadeira, essa conversa com Deus, na verdade, atrai a presença do Senhor para nós. Você que é pai, você que é mãe, você sabe como é duro descobrir que o teu filho fez algo errado e como é precioso quando ele vem até você e diz: papai, eu errei, papai, eu fiz isso. Como isso é precioso para nós que somos pais. Então Davi, no mesmo Salmo 51, após rasgar o seu coração para o Senhor e dizer: Senhor, não retires de mim o teu espírito, ele diz também: lava-me de toda a minha iniquidade, purifica-me de todo o meu pecado. Porque Davi não admitia a possibilidade de estar diante do Senhor com pecado, com a vida de pecado. Ele estava ali, na verdade, nos ensinando um princípio que foi reafirmado depois pelo apóstolo João, quando ele faz o seu tratado sobre pecado e diz primeiro assim, olha, João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, saiba que tem um advogado, é Jesus Cristo, o justo. No seu tratado sobre pecado, João continua dizendo o seguinte, não pequeis, mas se pecares, confesse os seus pecados, porque se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e para te purificar de toda a injustiça. Queridos, se nós quisermos aprender sobre adoração com Davi, nós precisamos entender que pecado encoberto nas nossas vidas afasta a presença de Deus de nós, gerando morte espiritual e emocional. Por isso, Davi declarou: Senhor, não retires de mim o teu espírito, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de todo o meu pecado. Pecado encoberto afasta Deus de junto de nós. A segunda característica desse homem segundo o coração de Deus que eu aprendo olhando o exemplo de Davi é que Davi priorizava a presença do Senhor. Você sabe que hoje a gente tem vivido um cristianismo baseado em justificativas e desculpas. O que nós pastores mais ouvimos nas nossas igrejas é: pastor, eu não posso. Pastor, não tenho tempo agora para isso. Minha vida está muito corrida. A faculdade está muito puxada. O meu trabalho não está me dando condição. Estou com problemas familiares. Cristianismo baseado em desculpas. É isso que nós estamos vivendo no nosso tempo. Mas eu quero que você perceba que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele não tinha essa de ficar buscando desculpas e justificativas. Ele almejava a presença do Senhor a tal ponto que, quando Davi assumiu o reinado em Israel, uma das suas primeiras ações foi mandar buscar na outra cidade a Arca da Aliança. E você sabe que a Arca da Aliança representava a presença do próprio Deus no meio do seu povo. Davi, quando assumiu o seu reinado, mandou imediatamente buscarem a Arca da Aliança, que estava lá na casa de Abinadab. Por quê? Porque ele almejava, ele ansiava pela presença do Senhor, ele ansiava estar do lado do Senhor, estar com o Senhor era prioridade na vida dele. Ele disse: traga a presença de Deus para perto de mim, eu quero ela juntinho de mim. Davi não tinha esse negócio de desculpa. Davi, ele priorizava a presença do Senhor. Então nós precisamos também aprender com Davi essa característica. Aquele homem que dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Nós precisamos aprender com ele que estar na presença do Senhor é algo vital na nossa caminhada cristã. Por fim, aquele que não escondia os seus erros, mas que confessava cada um deles ao Senhor, que tinha a presença do Senhor como prioridade na sua vida, tinha mais uma característica que o fazia esse homem segundo o coração de Deus. Ele tinha prazer em adorar o Senhor. Eu vou ler um texto, um versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 16, que diz assim, veja só o que diz a palavra de Deus. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas
e tornarei a edificá-lo. Irmão, você tem a ideia da grandiosidade do que está relatando esse texto? Esse texto mostra que depois dos dias de Davi, Deus sentiu falta de algo que aquele homem fazia. Deus sentiu falta de algo que havia na casa daquele homem. Deus sentiu falta da adoração que Davi rendia. Você sabe que tabernáculo diz respeito à adoração. Você consegue entender a importância dessa adoração, irmãos? Você consegue entender a importância de algo que Deus sentiu falta a ponto de dizer, olha, depois de um tempo eu vou voltar, vou reedificar o tabernáculo de Davi que está caído, vou levantá-lo das ruínas, tornarei a reedificá-lo. Por quê? Porque a adoração que era rendida ali me agradava, a oração que era rendida ali chegava no meu santuário. O que Deus queria do povo depois de Davi é a mesma coisa do que Deus quer de nós no nosso tempo. A adoração verdadeira, a adoração genuína. O corre-corre dos nossos dias, irmãos, nos deixa cada vez mais complicados, sabe? Cada dia é mais difícil separar um tempo diário para adoração. Mas Davi não tinha esse negócio. Vamos aprender com Davi? Davi não tinha isso. Ele mesmo fabricava os instrumentos, ele organizava os músicos, ele organizava os cantores, o coral, ele escrevia os louvores, chorava na presença do Senhor. Davi, ele tinha prazer em adorar o Senhor. O que movia a vida daquele homem era a adoração ao Senhor. Então, para fechar a nossa reflexão hoje, nós precisamos novamente nos apaixonar por Deus. Precisamos entender que essa paixão, essa adoração é o caminho de volta ao primeiro amor. A adoração é uma questão de entender e organizar as prioridades da nossa vida, todas para depois do Senhor. O Senhor tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. A presença dele tem que ser a mais almejada. A adoração a ele tem que ser um tempo precioso esperado no nosso dia. Assim como Davi, nós precisamos aprender com ele e confessar ao Senhor os nossos pecados, as nossas falhas, pedir ao Senhor um coração limpo, sempre priorizando e valorizando a presença do Senhor nas nossas vidas, aproveitando toda a oportunidade que tivermos para adorar o nome do Senhor. Quando Jesus estiver em primeiro lugar na nossa vida, aí sim nós poderemos entregar a Ele a verdadeira adoração. Deus te abençoe e que você possa aplicar essa palavra no teu dia a dia. Vamos voltar à verdadeira adoração.